Muito bem, hoje nós vamos receber Ronald Cavagnoli Soares, que é filho de um grande artífice da comunicação, uma pessoa que atuou durante muito tempo na antecessora, o senhor Getúlio Brasil Soares, que foi diretor-geral da empresa, e ele vai contar um pouco também das suas memórias, vai transitar aí pelo seu trabalho que ele também fez junto à rede e também a questão do rádio e outros fatores que a gente vai abordar nessa edição. Inicialmente, tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. Vamos avançando, né? Apesar do passar dos anos, mas vamos avançando. Perfeito. Conta pra gente assim, para começar a nossa conversa aqui, eu sei que você, de criança praticamente, desde garoto, você acompanhava o teu pai no mundo das comunicações, você percorria os corredores das emissoras da rede reunidas e tudo mais, e convivia, enfim, com aquele ambiente de rádio, aquela coisa. E eu gostaria de saber como era essa tua interação ainda em criança nesse meio. Foi já me dá vontade de rir porque foi uma fase muito engraçada, né? Meu pai com 19 anos já iniciava dava seus primeiros passos como radialista. Começou bem jovem também, né? Isso, né? Como repórter. Logo estava, digamos assim, por ter uma boa impostação de voz, uma voz muito boa, diferente da minha, né? Ele foi logo foi guindado a âncora do Jornal do Almoço na Rádio Caxias, né? Que era um jornal importantíssimo na ocasião, era o que equivale hoje àquele jornal lá da televisão aí no horário do almoço. Certo. E eu estava lá sempre no pé dele, né? Porque a minha mãe tinha lá mais filhos para cuidar, eu era o mais velho, então meu pai me arrastava. E era engraçado, eu digo que era engraçado, porque além de eu acabar sendo meio que adotado por todos os demais funcionários da emissora, tinha uma porção de gente. Era uma espécie de mascote lá da rádio. Quase isso. Eu passava muito tempo na discoteca ouvindo discos, né? Então o discotecário da época, aliás, era uma discotecária, a Sônia, ainda lembro o nome dela. Então me deixava ouvir os discos ali na discoteca. Depois eu ia para a área da técnica. Naquele tempo lá, diria até pouco tempo, havia um operador e um locutor em ambientes separados. Certo. Então eu ficava lá na técnica, era muito engraçado porque tinha um sino, eu lembro de um sino com três canoplas, então cada vez que o locutor anunciava a hora, ele pegava um ferrinho e batia naquelas três coisas, né? Fazia como se fosse efeito sonoro ao vivo mesmo. Sim, era ao vivo. Era aquele negócio da sonoplastia, aquela raiz mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. Eu vi muita coisa, tipo barulho de chuva, eles pegavam celofane? Botavam Oi? Tinha celofane também, não? Não, eles, na época eu vi eles enchendo o balão com água e umas bolinhas lá e chacoalhava o balão. Enfim, se fazia bacana. Muita coisa assim. Isso era mais ou menos em que época que você teve esse contato inicial com o rádio? Então, anos 60, desde o início, né? Uhum. E também outra coisa bacana, mais dois pontos assim, que são muito fortes na minha memória. Primeiro era o do rádio teatro, né? De novo em Caxias do Sul, na Rádio Caxias, que era a emissora líder de toda a rede das reunidas na época, por ser maior, né, no caso. E aí havia um mini teatro lá, tem foto disso por aí. Um teatro devia caber lá umas 50 pessoas, e os atores faziam aquela radionovela, né? Inclusive meu pai foi personagem de radionovela. Eles ficavam num pequeno palco, um palco muito pequeno, onde cabia 3 ou 4 pessoas em pé, e ali eles iam lendo as falas o roteiro da radionovela, e o público estava ali, o convidado, era aberto ao público, que iam lá para assistir a radiofonização da novela,
né, da radionovela. E naquele período ainda não, isso no começo dos anos 60, tínhamos a TV Piratini em Porto Alegre, ela já alcançava Caxias ou não nessa ocasião? Ou o rádio dominava totalmente? Não, foi logo depois, eu acredito que a TV começou a ter mais presença em Caxias lá por 64, eu lembro porque quando eu gostava de assistir televisão, porque ele tinha uma programação que era do Patrulheiro Todd, então como criança eu adorava, mas eu só conseguia assistir quando eu ia para São Leopoldo na casa da minha avó, né? Certo. Então lá o sinal era bom e a gente poderia assistir. Havia também a figura do televizinho na época, né? Quando o pessoal, bem no início, era muito comum isso, né? Mas nossa, lá por volta de 66, isso eu lembro, eu tenho muitas memórias da infância. 66, já existia a TV Caxias, Canal 8, né? Foi a primeira emissora do interior. Depois eu te conto, dentro da ordem das coisas aqui, o porquê que ela surgiu, né? Tá. E nós assistíamos a televisão, então, ali na saleta da frente de casa, e a gente tinha que deixar a porta aberta, porque outras crianças vinham se sentar aí no chão, na sala e coisa, para poder assistir televisão, porque era uma novidade, né? Mas imagina... Meu pai, nessa época, também se tornou âncora do telejornal do meio-dia e da noite. Ah, é? Olha só, isso eu não sabia. Sim. Que coisa, hein? Tá. Ele tem histórias engraçadíssimas que ele vai te contar, né, muito melhor do que eu. Certo, nós vamos fazer hilárias, porque também era tudo ao que vivo. Legal. Nós vamos conversar em breve com ele também, né? Tá. Exatamente. Voltando àquele teu contato inicial com o rádio e tal, quando que a tua convivência deixou de ser aquela mera presença acompanhando o acontecer das coisas e você realmente começou a despertar teu interesse como pessoa, né? Interesse próprio no rádio. Eu gostava de acompanhar também, mais de novo, pelo mesmo motivo que eu falei antes de termos outros filhos menores. Meu pai também era, desde a minha primeira infância lá que eu lembro, ele era um profissional multifacetado, né? Então ele também era um narrador futebolista muito hábil. Olha só. Ele era excelente, era um narrador assim, narrava numa velocidade impressionante. Mas então ele fazia o quê? As jornadas esportivas naquela época, você tinha que começar de manhã pedindo uma linha telefônica para a CRT, na época, para a telefônica. Isso. Para que pudesse, por via telefônica, fazer a transmissão do estádio até a rádio. Isso permaneceu até poucos anos atrás, quando eu entrei no rádio ainda era assim, né? O pessoal tinha que pedir linha um dia antes, daí tinha que mandar um profissional para ir lá no estádio testar a linha, aquela coisa e tal, né? Isso. E mais antigamente eu tenho conhecimento que o pessoal chegava até a subir em poste, né? Para fazer a conexão, o pessoal das rádios. Nós temos foto, depois eu posso ver isso para ti, tem foto de acervo, com um colega de rádio do meu pai, que apresentava, também fazia jornadas esportivas, que era o Nestor Golo. Ele e um comentarista que eu acho que era o Aldelar Neves, os dois trepados no telhado de uma casa para poder fazer a transmissão, dada a dificuldade que tiveram lá. Tem foto disso. O Ari Barroso fazia isso, né? Eu não sei. Ele usava, dizem, né? Isso aí dizem que é meio folclórico, mas ele usava dizer que ele subia em telhados para fazer, né? Tem uma foto lá que eu não sei se não foi propositalmente feita para criar a situação lá, mas ele tem esse registro em fotografia. Ele também era narrador, né? Além de compositor e tudo, e sambista e radialista. A gente vê ali naquela imagem que eles subiram ao sótão da casa, tiraram as telhas, algumas telhas para poder acessar o telhado, estavam os dois lá empolerados no telhado. Mas o que eu ia te contar é que eu acompanhava, então, o pai descia para o estádio, tanto do Juventude quanto do Caxias, quanto vários outros estádios da Baixada Melancólica em Santa Maria, estádio da Boca do Lobo, né? Do Lobão em Pelotas, o estádio
do Aimoré, enfim, eu conheci quase todos os estádios do Rio Grande do Sul, acompanhando ele sempre, né? Então ia de manhã para o estádio, nessas cidades todas, e chegando no estádio de manhã para o início dos trabalhos e ficando até à noite, quando encerrava as transmissões do jogo, começavam os comentários, né? Mas a tua atividade nesse momento inicial, você acompanhava por curiosidade e tal, para ver o pai ali em atividade, ou você já tinha alguma função prática nesse processo? Não, não tinha opção. Tinha que ir, pronto, era a ordem. Olha só. Eu passei a ter, respondendo mais diretamente a tua pergunta, eu fui ter alguma atividade no rádio, embora não remunerada, né, também, lá por volta de 1970, quando a Rádio Caxias adquiriu um andar inteiro enorme, gigantesco, no último andar do edifício Estrela, em Caxias, 21º andar. Uhum. E aí começou, aquilo era uma... o que eu vou te dizer? Devia ter mais de 20 salas, gravadora, era uma... Enfim. E aí tinha todo um processo de passar fios entre as salas e preparar... Tudo projetado direitinho, né? O que na época causava espécie, né? Porque as coisas eram feitas de um modo muito simples, né? As montagens geralmente não tinham esse cuidado. Ou não, era primoroso o negócio. A Rádio Caxias tinha um engenheiro eletrônico que chamava-se Nestor Fritz. Ele era um engenheiro, só para você ter uma ideia, sabe aquelas mesas de corte que as emissoras usavam antigamente, quando não tinha computador, que eram balcões cheios de botões e cartucheira, sim, e toca-disco. Eu usei tudo aquela parafernália. Ele construía para toda a rede e até para fornecer para emissoras de outros estados, eram construídos ali. Então, desculpa, eu falei Nestor, não era Nestor, peraí. Mas enfim, ele desenhava num quadro negro enorme a X, ele desenhava conforme a solicitação da emissora, ele desenhava todo aquele diagrama que é ininteligível, né? Parece aquelas coisas de cientista mesmo, e a partir daquele desenho eles começavam a construir então a mesa de técnica para as rádios da rede ou de fora da rede. E aquilo, então, eu participei como auxiliar, fui ajudando eles a fazer todo esse trabalho, levar cabeamento entre salas, né, que era uma enormidade aquilo. Enfim, foi mais ou menos por ali. E a partir daí, então, comecei a me interessar por outras atividades paralelas, né, no caso, a parte de propaganda. Perfeito. Ronald, na prática, como que funcionava a Rede Reunidas de rádios no dia a dia e tal? Como é que ela operava? Era como um grupo integrado ou emissoras independentes aí sob a mesma direção, mas cada uma por si? Não existia a intercomunicação entre elas, né? Pelo menos até os anos 60 e até o início dos anos 70. Tá. Então existia um escritório central, né? Nessa época já havia sido, Nestor Risso já havia vendido sua participação e juntamente com o Balvé, Frederico Balvé, né, agora, tinham vendido sua participação, ou melhor, o Maurício foi comprando aos poucos as partes dos sócios dele, né, até se tornar proprietário. Então existia um escritório central em Porto Alegre, que ficava ali na Travessa Leonardo Truda, bem no centro de Porto Alegre, na beira ali do Guaíba. É um prédio muito bonito ali e tal. E ali tinha, então, o escritório central com toda a parte de faturamento, de controle de todas as rádios, salários, parte de RH, enfim, era tudo centralizado lá. A parte de RH de toda a rede era concentrada ali? Sim. Uhum. E então, e a partir daí, cada emissora de rádio tinha um gerente que respondia diretamente ao Frederico, né? E também tinha gerentes locais lá, né? E cada gerente, então, desenvolvia a programação da sua emissora
de acordo com a orientação do escritório central, mas de forma totalmente independente. Então, com as notícias eram absolutamente locais, né? Eu lembro que algumas notícias nacionais, eles eram captadas em algumas das emissoras, eu vi isso, porque a gente circulava entre elas, enfim, escutando por ondas curtas as emissoras do centro do país, né? Sim. Então eles ouviam lá alguma notícia e replicavam ali na região. Faziam uma rádio escuta. Até ali quando eu comecei, em 1990, ainda era muito utilizado na emissora em que eu trabalhava ali em Carazinho, na 100.3, no caso era na Gazeta, né? Na Gazeta, que era a outra emissora do grupo ali da... Sim. E daí na Gazeta o pessoal tinha o correspondente Renner e tudo, e aí eles faziam a gravação tinha um gravador de rolo muito antigo, dos anos 60, eu acho lá, que tava lá encostado e conectado num rádio. O rádio já era digital, aquele rádio daquela época. E era um rádio meio profissional, daí eles faziam a coleta do correspondente Renner, daí o redator pegava e transcrevia tudo que o Ferretti Jung lá, Milton Ferretti Jung, falava no noticiário para ser aproveitado para o Jornal do Meio-Dia. Era muito bacana. E então as emissoras trabalhavam dessa forma, e também tinha aquela questão de tirar de tirar do ar os estúdios e transferir para... Havia um link com a Rádio Brás, sei lá, com aquela emissora que faz a Voz do Brasil. E ela transmitia, então, por antenas, né, por parábolas, e você tinha que capturar o som. Às vezes eu já vi até os caras recebendo o sinal naqueles rádio Transglobe da Fioco. Então, quando chegava ali no horário da Voz do Brasil, tinha que desligar o estúdio e colocar lá o sinal esse. E eu já vi confusão também disso aí, né? Teve uma outra emissora, já que também eu era conhecido de todos os... tinha um monte de tios, digamos assim, né, que trabalhavam nas outras emissoras de rádio da cidade, e numa ocasião, numa determinada emissora, desligaram, e eu lembro que o técnico, que era o apelido de Sapatão, esqueceu de tirar do ar, e no Hora do Brasil ela continuou no ar com o som do estúdio, mas os locutores não sabiam e começaram a falar bandalheiras terríveis. Sempre, né? Isso acontece, é clássico do rádio, né? Essas gafes memoráveis aí. Veio uma jipe do exército e tirou a rádio do ar. Opa! Então a coisa tinha muitas coisas divertidas naquela época, lá em virtude dessa falta de uma ligação, de uma rede interligada, vamos dizer assim, né? Porque não tinha meios para isso. Tá, e as decisões da rede eram tomadas de modo descentralizado? Como é que era? Tipo... Não, da rede não. Rede não. O gerente local, ele tinha poderes sobre a emissora da sua cidade, respeitada a decisão da presidência, tanto que todos os gerentes, pelo menos uma vez ao mês, os mais distantes, tinham que se apresentar lá no escritório central, onde faziam reuniões e recebiam as diretrizes, né? Certo. Então eles seguiam religiosamente aquilo que era decidido lá pelo presidente, que era o Balvé. Perfeito. O Frederico, no caso. Sim, já era o Frederico, foi mesmo, né? Que foi presidente do Internacional aí na época áurea do Inter, né? Sim, figura importante, né? E no que se refere a questão, assim, da parte técnica, essa engenharia era localizada, tipo ali esse engenheiro que você mencionou que atuava na Rádio Caxias, ele também atuava nas demais emissoras ou era regional, assim, havia alguns elementos-chave para fazer a manutenção e tal, reparo como é que era isso? Não, o que havia era o seguinte, havia um técnico local que não era engenheiro, né, que recebia ordens então do Fritz, né, e esse alemão que era um caxiense. Ele no caso era o chefe do departamento, esse técnico, digamos, ele era o engenheiro eletrônico da rede, né, com engenharia eletrônica avançada. Certo. Então, por exemplo, ele era capaz de configurar um transmissor, né? Sim. E aí, então, em cada rádio havia alguma pessoa que fazia
manutenção não do transmissor, mas da torre de transmissão, eventualmente um reparo de um cabo de transmissão, né? Volta e meia eu vi um caso, uma torre, não me lembro que cidade foi, que rebentou o cabo de transmissão, e ele fica falando assim, ele cai no chão e tu vai ali perto do cabo e tu fica escutando a programação da rádio. Só que é tanta Por energia, indução, né, com 5, 10 quilos, que começa a queimar as plantas em volta, né? É muito engraçado. é uma coisa bem curiosa, né? Eu queria saber o seguinte, uma questão aqui bem interessante, eu gostaria que tu contextualizasse nessa história toda, e dentro da rede e tal, é uma figura muito importante, que é a figura justamente do teu pai, o senhor Getúlio Brasil Soares. E qual era o papel dele na rede? Vamos entrar nesses meandros aí para a gente poder aprofundar e tal, também a relação dele com o pessoal das emissoras e tudo mais, etc. Sim. Então, o que acontece que meu pai, Getúlio Brasil Soares, ele era um multiprofissional, como eu já te disse. Ele era um bom repórter, ele era um excelente narrador de futebol, ele era um excelente comentarista esportivo, né? E também atuava como subgerente, ou seja, ele também era responsável por toda a parte administrativa da emissora. Bom, isso originalmente lá da Rádio Caxias, isso? Da Rádio Caxias. Tá. Então ele tinha uma experiência, inclusive em programação, na parte musical, ele tinha uma visão muito ampla. E os gerentes das emissoras de todas as cidades, eles normalmente eram gerentes mais focados na parte comercial, né? Não tinha muita interação, quer dizer, por exemplo, o Claudino Camati ali, grande amigo do meu pai, que era da Rádio Carazinho, conheci. Ele já tinha um pouco mais de experiência, tal, de uma dinâmica maior, mas a maioria era um gerente absolutamente comercial, né? Visitava políticos, aquela coisa. E aí, o que aconteceu foi que o Bauvet começou a sentir a necessidade de um diretor superintendente, porque não tinha isso na rede, ele que fazia esse papel, e ele entendeu que o profissional mais capacitado que ele tinha em todas as emissoras era na época, acho que ainda tinha, já tinha se desfeito de algumas, mas acho que ainda tinha 15 emissoras. E ele, então, pediu que primeiro meu pai fosse a Santo Ângelo, aonde ele foi lá para salvar a Rádio Santo Ângelo e a Rádio Cruz Alta. Ela estava apresentando inconsistências em termos de audiência? Isso, audiência e faturamento, porque a emissora de rádio, quando ela sofre queda de audiência, a queda de faturamento acompanha, né? Exato, Bom, então ele foi lá e ele conseguiu levar, ele ficou quase um ano por Santo Ângelo, né? Fez muitos amigos por lá, foi homenageado, aquela coisa toda, ele levou a Rádio Santo Ângelo para o primeiro lugar dentro da rede. Isso mostra as habilidades dele, né? Ajustou toda a programação, ajustou a parte comercial. A Rádio de Cruz Alta também ele arrumou, eu estive lá com ele um bom tempo. E terminada então essa missão, então ele se transferiu para Porto Alegre, onde ele assumiu a superintendência de toda a rede. E aí passou a coordenar os trabalhos, digamos, como digamos, já com um olhar de diretoria mesmo, de controle geral. Porque o Bauvet já passou a se afastar, né? Os filhos do Bauvet, meus amigos, José Luiz e o Arnaldinho, são muito amigos meus, trabalhei com eles, enfim, mas eles eram jovens, também não tinham idade para assumir isso. E nem gostavam de rádio, isso é mais engraçado. Curioso, hein? Mas embora eles participaram durante um tempo na parte de marketing, quando eu pude cuidar do marketing da rede, eles estavam juntos nesse processo. Bom, mas enfim, aí como superintendente da rede, ele passou a ser o diretor-geral efetivo, né? Tanto que ele passou a ser o responsável pela contratação dos profissionais de toda a rádio e fazer o papel que o Bauvet fazia, ou seja, convocar os gerentes para as reuniões gerais, passar as diretrizes da rede, enfim, né? E teve muito sucesso. Ele, inclusive, foi por uma curiosidade, né? Desculpa se eu quebro um pouco aqui a ordem das coisas, né? Mas eu tenho um filho que é caxiense, né?
E a mãe dele era originária de Cruz Alta, tudo que eu sabia. E o pai dela, né, o sogrão na época, hoje não estamos juntos, mas o sogrão na época, uma pessoa da mais alto gabarito, uma educação, uma delicadeza e tal. E ele era músico, ainda, está vivo, enfim, é músico nativista gaúcho, com dezenas de CDs lançados, chama-se Ernesto Nunes, né? Toca muito em rádio e tal. E ele foi funcionário na rádio Carazinho. Mas eu fui descobrir depois, por quê? Porque um dia, depois que o Ernesto me conheceu e tal, depois que já tinha o neto, né, correndo dentro de casa, ele um dia olhou na carteira de trabalho dele e viu que o contratante era o meu pai. Olha só. Então veja que curioso, meu filho tem os dois avós assinando a mesma página da carteira de trabalho, um como contratado e outro contratante. É uma peculiaridade bem curiosa mesmo. É muito bacana. Mas a partir daí, o trabalho passou a ser bem interessante, né? O meu pai nunca conseguiu soltar a latinha, né? Então, meu pai desaparecia às vezes, né? E cadê o pai? Né? Sumiu. Mas como assim? Aí ele, não, a rádio lá de Alegrete, ela não tá bem, não sei o que tem lá, eu vou passar uns 2, 3 dias lá. Aí eu digo, quer saber de uma coisa? Quer que eu descubra onde é que ele tá? Pegava domingo da tarde para ouvir a rádio, para descobrir o que estava acontecendo na rádio, ele tava lá narrando futebol. Olha só, não, é que a paixão dele no fundo era a locução, né? O restante era a consequência. Ele isso aí não, para quem gosta de rádio. Futebol, rapaz. Que maravilha, hein? Genial. Isso é muito legal. Bom, falando sobre a questão da rede e tal, o que tu conhece, assim, ou ouviu falar da parte do teu pai? Tu lembras alguma coisa que da Rádio Passo Fundo, em específico, mais objetivo? Alguma pessoa que ele tenha conhecido, que ele tenha tido proximidade aqui na cidade e tal? Ou sobre a rádio, alguma coisa? Não, eu tive pessoalmente, não por meio do meu pai, contato com muita gente no ano de 2004 aí em Passo Fundo, onde eu fui lá cuidar de uma campanha política, de uma campanha eleitoral para o Luciano Azevedo. Certo. E o Luciano, ele era radialista também, ele era vereador na época, candidato a prefeito, e era radialista. Ele fazia aos sábados um programa na rádio, ali naquela rádio que tem na frente do shopping center mais antigo da cidade. Agora ela mudou de endereço, o Irapuru. O Irapuru, pronto. Isso. Então ele tinha esse programa, entrevistava pessoas, dava notícias, falava de política e tal. Fazia um programa bem eclético, assim, no sábado pela manhã, né? Fazia sempre isso aí. Conheci muita gente boa, por sinal, em Passo Fundo. O João Pedro Nunes, uma pessoa da melhor qualidade. O tio Nilson Pelk, né? Também lá em Passo Fundo temos o Carlos Jugno, que é primo irmão do meu pai. Foi gerente da TV... Da RBS? Da RBS de Passo Fundo. Foi também gerente da RBS TV Caxias depois, não me lembro se foi depois ou antes, faz tanto tempo, mas encontrei o Carlinhos por aí em 2004, ele estava do outro lado do lado do Jeep, né, na época, e tal, mas as pessoas da rede, propriamente dito, que eu tive mais contato, foram o pessoal da Rádio Carazinho? Não. De Carazinho, que foi justamente o Ernesto Nunes, né, que é a avó do meu filho, e o Claudino Camati, porque veio morar em Caxias também. Ele, depois de Gramado, ele passou um tempo em Gramado, depois veio para Caxias. Esse eu conheci bem, porque quando eu tinha uns 12 anos, eu comecei a incomodá-lo lá repetidamente na rádio, porque eu já tinha desejo de fazer parte do meio, né? Então eu comecei já a rodear lá a rádio e tal. Conheci muito bem essa ideia, eu conheci bem. Então e outra curiosidade, o Ernesto, ele tem uma casa ali na praia de Itapeva, Lagoa Jardim, que é Itapeva, ali do lado de Torres, Lagoa Jardim, que eles chamam um pedacinho de Itapeva, né? E 2 casas adiante, aí quase na frente, tinha a casa do Camati,
né? Ele tinha a casa lá, então volta e meia eu passava por lá para ver o piá e essa coisa toda, e tava lá, o Camate fez uma cancha de bocha do lado da casa dele, e reunia todo o pessoal da praia lá para jogar bocha, né? Você... É uma pena que se foi, o Camate morreu, acho que faz uns 10 anos ou pouco mais. É uma pena mesmo. Mas era um sujeito da melhor qualidade. Sim, bem dentro das suas atribuições, muito sério lá na rádio, dentro das suas atribuições. Sim, sem dúvida. Inclusive, eu me lembro dele claramente lá sentado, o acesso lá, a escadaria subia, aí entrava por um corredor, daí a primeira sala que tinha à esquerda era a sala dele. Eu passava lá, às vezes eu ficava com medo que ele fosse falar alguma coisa, porque eu andava rodeando mais muito lá. Imagina, daqui a pouco vai achar que eu tava incomodando. Aí eu pegava e cuidava, ele tava às vezes com o olho baixo, lendo um jornal, fazendo uma coisa, eu entrava bem de fininho assim, passava de soslaio. Pra ele não me ver às vezes assim, pra evitar que de repente ele ficasse meio aborrecido da minha presença contínua lá. Muito bem. Que bacana. Legal, né? Muito bacana. Eu lembrei um detalhe agora curioso, já que o meu pai é uma figura tão proeminente dentro desse grupo, e esse vício da latinha que eu falei, né, que a latinha vicia, né? A latinha é o microfone, né? Certo. Ele com 18 anos, ele treinava, já tinha o sonho de ser radialista naquela época, ele treinava junto com um compadre, o Jaci Oliboni, eles se reuniam à noite e treinavam narração esportiva em casa, sem ter nada, sem ter televisão, sem ter nada na época, imagina. Então tu vê da onde é que nasce a paixão, vocação, né? Infelizmente hoje eu tenho percebido que entra muita gente de paraquedas no meio, né? Às vezes a pessoa não tem aquela aptidão, o amor pela coisa, ela entra, tipo, cai por acidente no meio e tal, mas naquele tempo, pessoal, exemplos que nem o do teu pai, assim, são muito ricos e de muito valor, porque é uma pessoa que realmente ela foi talhada para aquilo, né? Sem dúvida. Tá bom, e seguindo aqui qual a tua avaliação, de uma forma geral, aí, sobre o papel da Rede Reunidas de Rádios na formação, na consolidação do que seria o rádio gaúcho, já que ele foi um precursor, um pioneiro e tal. A nossa emissora aqui, Rádio Passo Fundo, a qual eu faço parte da sucessora, que é a 98.3, ela foi fundada em 1946 e nesse ano agora ela vai completar os seus 80 aninhos. Está entre as mais antigas da rede, né? Veja, nós temos que lembrar que teve um momento lá no passado em que tudo o que existia em termos de rádio eram as emissoras reunidas, né? Era o que existia. Então o Bauvé normalmente buscava, é muito possível, eu não conheço a parte legal aí da emissora, mas é muito provável que o Bauvé tivesse um sócio local, como ele tinha em Caxias, como ele tinha em Novo Hamburgo, tinha em São Leopoldo, tinha em Alegrete, Rio Pardo e por aí vai, né, Bagé, enfim. É possível que fosse o próprio Maurício aqui, viu? Porque como ele era daqui, Maurício começou no serviço de alto-falantes, sim, que era próximo aqui à Praça Central, a chamada Praça da Cuia. O pessoal chama, entre aspas, Praça da Cuia, mas é Marechal Floriano. Então, na frente da praça, ele tinha ali o serviço de alto-falantes e era espalhado pela praça ali. Foi assim que começou. Então havia ali um trabalho deles, e daí, depois disso, que começou a surgir o sonho da rádio e tal, e acabou... É verdade. Acabou saindo essa coisa, né? Então, a base da comunicação, da mídia hoje se fala, né? Mas a base da comunicação no Rio Grande do Sul foram as emissoras reunidas, Rádio Cultura Limitada, certo? Bom, a partir daí surgiram as emissoras da capital, quer dizer, da capital já veio junto anteriormente, né? As da Grande Porto Alegre, Caxias, Passo Fundo, Erechim, Cruz Alta, Santo Ângelo, e vai, né? Todo esse número enorme de emissoras que vieram a originar a TV Gaúcha. Né? A TV Piratini já existia porque a TV Piratini ela era
um projeto do Chateaubriand, O doutor Assis Chateaubriand Bandeira de Melo. Exato, da TV Tupi, da Rede Tupi, né? Que ele foi o homem que trouxe a televisão para o Brasil, né? A primeira emissora de TV da América Latina, né? Sim. E então, aí teve o surgimento então da TV Gaúcha, né? O início da coisa lá atrás, o surgimento da TV Caxias, que foi outra questão pioneira. Então veja que como é fundamental, né, o trabalho do Balvé, depois pela mão do Frederico, seu filho, e a importância desse grupo que gerou tudo o que se tem hoje, né? Basicamente foi a raiz de tudo isso, né? Exatamente. Qual que era a imagem e o papel que você percebe no contexto histórico da rede aí, a qual você ingressou, da figura do Arnaldo Balvé, o fundador? O que você ouvia falar dele, o que você vivenciou a respeito dessa pessoa? Agora, então, a gente dá um salto histórico, né? Vamos a umas 2 décadas e meia adiante do que nós estávamos falando, porque foi quando eu tinha bastante trânsito nos escritórios da Reunidas em Porto Alegre e outras rádios da rede, né? E eu sempre fui acompanhando a história do Arnaldo Balvé. Ele foi um pioneiro, né? E eu já tinha essa percepção de que ele foi, e isso depois eu vim a confirmar por meio dos meus próprios estudos e pesquisas, que o Arnaldo Balvé provavelmente tenha sido a figura mais importante de todas as formas de mídia do Estado. Tá? Muito mais do que temos hoje as grandes redes de TV, as redes de emissoras de rádio. Por quê? Porque ele foi o pioneiro. Ele começou tudo, e com Rádio Guaíba, com Rádio Gaúcha, mas quando tudo era mato, né, como dizem. Ele que chegou lá para fazer... Olha, ele inaugurou emissoras de rádio em cidades que tinham 2 ou 3 horas de energia elétrica por dia, tá certo? Eu não me lembro, Rio Pardo, enfim, algumas emissoras mais do centro do estado. E, então, para você ter uma ideia, nessas 2 horas de energia elétrica era quando ele fazia a programação, e os moradores da cidade e os fazendeiros conseguiam acompanhar por aquelas galenas, né? Sim. Que existiam. Era um rádio bem artesanal, né? Tinha que ouvir em fone de ouvido e tal. Isso, e também movidos a bateria e consumiam muita energia porque eram equipamentos valvulados, né? Certo. Mas o Balvé, ele conseguiu fazer essa coisa que você não vê em outras partes do Brasil. E hoje, se você tem uma rede de emissoras de rádio, não só uma rede, eu estou falando de um network de emissoras em todas as cidades, né? De vários grupos empresariais, de várias atividades isoladas, tudo isso, inclusive de televisão, já chegamos lá, porque o Balvé foi que deu o pontapé inicial. Então, eu mais tarde, quando eu fui contratado pelo grupo para desenvolver uma estratégia de marketing de atualização da imagem da rede, então eu tive a oportunidade de propor a mudança do nome de Emissoras Reunidas, Rádio Cultura, né? Emissoras Reunidas Rádio Cultura, ficou só como CNPJ, mas para Rede Arnaldo Balvé. Isso foi nos anos 80, né? Sim. Eu sei porque quando eu me lembro quando começaram a intensificar a campanha, eu era criança, pré-adolescente, ali eu lembro nitidamente do jinglezinho que passava. Eu escutava na Rádio Carazinho na época, no caso, né? Sim, Rede Arnaldo Balvé é muito mais música para você, fique ligado. Então, era muito bacana. Esses jingles, inclusive, eu mandei gravar no Rio de Janeiro, tinha meia dúzia. Era bem feito o jinglezinho caprichado. Sim, era profissional, era com músicos profissionais do Rio. Então, e a partir daí, a parte impressa
dessa campanha tratava sempre como colocava assim o mapa da mídia, que era o Rio Grande do Sul, e o papa da mídia, que era o Arnaldo Balvé. Ele é, sem dúvida, não tem, pode acreditar, ele é o papa da mídia, e se não fosse ele, nós não teríamos a estrutura de comunicações que tem hoje no estado, de tantas empresas, de tantos grupos. Certo. Bom, ele tinha uma rede muito grande, né, com diversas emissoras espalhadas pelo estado, e houve época Sim. também que ele teve alguma conexão ali com o Maurício Sirotsky sobrinho em algumas delas. Você saberia especificar alguma coisa a respeito disso? Sim. Aí já é análise de história, porque não é da minha época, mas Sim. quer dizer, é um pouco anterior à minha juventude. Mas o Maurício Sirotsky, ele foi radialista ali na cidade de Passo Fundo. Aqui. Uhum. Me parece que foi também em Erechim, mas eu não tenho certeza. Eu sei que a carreira importante dele no rádio foi em Passo Fundo. E ele era muito hábil, porque ele era um animador, ele não era simplesmente um narrador, ele era um animador, ele fazia programas muito animados. Ele tinha um programa chamado Programa Maurício Sobrinho, aonde ele entrevistava pessoas, falava com as donas de casa, ele fazia e distribuía prêmios. Era um colosso. Ele, inclusive, levou a Rádio Passo Fundo, né? Era a Rádio Passo Fundo ou era Alto Uruguai? Não. Era a Rádio Passo Fundo. Alto Uruguai, acho que é o nome... Como é que é aquele nome? Não é. Aqui é Rádio Passo Fundo, daí era Alto da Serra. Tá. Aqui. Eram muitas rádios, algumas cidades, era normalmente o nome da cidade, por alguma razão ou outra, tinha um outro nome. Mas enfim, aí o que aconteceu? Ele levou a Rádio Passo Fundo à liderança em termos de faturamento na rede, em virtude dos programas dele, que era um sucesso absoluto, né? E acaba que ele foi convidado, então, para compor o staff de Porto Alegre. Mas aí já tínhamos o Frederico, filho do Arnaldo Balvé, já na direção do grupo. Tá, só me diz uma coisa, qual que era a emissora à época que pertencia à rede? Era a Rádio... Gaúcha. Rádio Gaúcha, que Sim. Hoje é uma das pontas de lança do grupo RBS. Sim, ele teve também uma participação, uma sociedade, o Arnaldo, daí no caso da Guaíba, mas depois com a fundação da Gaúcha. Aí então levaram o Maurício para lá, para Porto Alegre, né? E além de um belo salário, porque ele entrou a princípio como funcionário da emissora. Sim. Mas os sócios eram o Frederico Balvé e um caxiense industrial da área da alimentação que chamava-se Nestor Riso, né? A gente fala riso em italiano, e ele logo começou a fazer aquelas promoções onde ele arrecadava recursos gigantescos com aquelas chegadas do Papai Noel de helicóptero, enfim. Mas ele fez tanto sucesso com o programa Maurício Sobrinho, que logo ele se tornou sócio, né? E inclusive na fundação da TV Gaúcha, eu não lembro que ano foi, ele já era integrante da sociedade. A TV Gaúcha, eu sei que ela começou, não sei se ela tinha alguma coisa a ver com a TV Excelsior originalmente, né? E daí depois que ela fez aquela conexão quando foi introduzir, ou trabalhava solo, era uma programação totalmente local, e daí quando surgiu a Rede Globo, que ela fez então o acordo operacional para transmitir o sinal da Globo aqui no Rio Grande do Sul, né? Naquela época lá não tinha muito transmissão de sinal, porque ainda não tinha o satélite. É que o pessoal mandava aqueles enlatados, por isso que veio o termo, as fitas gravadas, né? Fitas formato quadruplex, né? Isso. Então enviava aí com capítulos de novelas, coisas, tudo ia por avião, né? A Varig que entregava essas coisas lá. E fundaram então o prédio da TV Gaúcha no mesmo local onde está hoje, só muito ampliado, mas você vai encontrar, inclusive na entrada do prédio, na Rua Silveiro, lá no Morro Santa Teresa, você vai ver uma placa com o nome dos 3 fundadores da TV Gaúcha. Então, em primeiro lugar, o Frederico Balvé, que era o líder, o Nestor Risso, que era o sócio
capitalista também, porque ele era um industrial muito rico, né, caxiense, e também o Maurício Sobrinho, né, então, Maurício Sirotsky, já aparecia na placa Maurício Sirotsky. Certo. E foi por essa mesma razão, né, pela presença do Nestor Risso, que pela primeira vez no Brasil, uma emissora fora das capitais passou a ter um canal de televisão, que foi a TV Caxias, né? Teve sócios locais, né? Eu lembro de Tony Minghelli, foi sócio da TV Caxias, Rádio TV Caxias chamava, né? Porque inclusive o presidente da Rádio TV Caxias, que era o Nestor Risso, ele também supervisionava a direção da Rádio Caxias e da televisão. Certo. Então foi um período bem bacana. E lá na rádio, a grande potência ficou sendo a rádio, né? A TV Caxias, ela era um sucesso, porque, enfim, trazia notícias da região. E naquela época, eu lembro, eu acompanhava meu pai também, que ele ia com ele para o estúdio, porque ele ia fazer a apresentação do Telejornal da Noite. E era engraçado porque, como não tinha videotape ainda, as cenas externas dos acontecimentos eram todas em filme, película mesmo, né? Sim, 16 tinha que inverter o negócio, né? Positivo de negativo para positivo e tal. Você tinha que revelar, né? Você gravava o filme. E daí fazia a telecinagem na hora lá. Eu já investiguei essas... Isso. Então dependia dos rolos de filme para fazer as imagens externas, então, e obviamente não tinha nada ao vivo, né? Isso veio acontecer depois com a chegada do videotape e das transmissões externas, sim, faziam, porque já se conseguiam fazer links, né? Outra coisa que faziam muito também na época é usarem slides, né? Cenas paradas, por exemplo, uma fotografia do sujeito enquanto narra a notícia, porque nem sempre tinha filmes em movimento para ilustrar. Na verdade, pelo menos na TV Caxias eu nunca vi isso, porque eu estava sempre lá dentro da TV, como da rádio. Então o que acontece? Naquela época, o que não existia era TP, o teleprompter, né? Então você não tinha como ter um texto passando na frente no vidro na frente da objetiva da câmera. Então o que acontecia? Naquela época era como você vê a pessoa lendo, né? Então eles liam uma frase, erguiam os olhos em direção à câmera, baixavam de novo, lia a frase seguinte, era assim. Sim. E para isso tinha, e para entrada de imagens do exterior ou até slides de outras coisas, então tinha o tally, né? Em cima da câmera, das câmeras de TV, tinha uma luz vermelha chamada tally, que quando estava ligada, o apresentador sabia que ele tinha que continuar levando os olhos a cada pouco em direção à câmera, em função daquela luz estar ligada. Quando ela apagava, então ele baixava os olhos e lia somente com os olhos voltados para o papel com a notícia que era datilografada. Que beleza, hein? Bom, Ronald, as emissoras de rádio no decorrer dos anos já tiveram vários métodos de veiculação de publicidade e outros arquivos sonoros no ar, né? Então, eu gostaria de conversar contigo, aprofundar um pouco a questão do acetato, porque estivemos conversando em off e fiquei sabendo que você dominava o assunto como ninguém, trabalhou muito tempo com isso e tal, era o responsável da rede por fazer a gravação desse tipo de material que era levado ao ar. Então, por isso, a gente vai falar a respeito dessa questão agora, tá? E a primeira pergunta é, na prática de uma emissora, né, como era o uso desses discos de acetato para a veiculação de publicidade? Vamos começar assim, o sustentáculo de uma emissora de rádio, desde os primórdios, foi a veiculação de publicidade, certo? Então nós tínhamos alguns meios, nós tínhamos a questão do locutor que lia a propaganda, né? Lia o anúncio, era o reclame,
O próprio locutor que estava lendo as notícias, que estava radiofonizando a notícia, lia a coisa. Então era a forma mais barata, né? E os pequenos anunciantes, aquele comércio pequeno ali da esquina e tal, que gostaria de anunciar, né? Nessa época também as rádios, em virtude também da questão financeira, era muito comum nas rádios, eram comuns as permutas, né? Então a rádio buscava no comércio aquilo que necessitava para o seu funcionamento e trocava muitas vezes o custo desse material, desse equipamento por publicidade. Muito bem. Dito isso, né, existia, era uma coisa engraçada, logo que surgiram as FMs lá atrás, também nos anos 70, você não tinha propaganda gravada nas FMs. Entendeu-se que as FMs inicialmente tinham que ter uma sobriedade muito grande, só podia ler. É uma coisa boba que surgiu lá no início, talvez inspirados, não sei se isso era um movimento nacional ou inspirado no modelo de padrão linear global da Rádio Guaíba, mas a verdade é que o grande volume de publicidade que circulava, até por causa da publicidade de empresas do centro do país, era feito por meio de discos de acetato, né? Que basicamente é extremamente similar a um disco de vinil, né? Normalmente eles tinham 10 polegadas, era um tamanho intermediário entre o compact disco, né, e o LP. E ele tinha lá, então, ele recebia, era um disco com uma folha central de alumínio coberta bem rígida, né? Muito rígido, né? Até porque não podia quebrar e tal, não podia torcer, porque, né, isso viajava. Eram poucas as gravadoras, né? Então tinha uma central nas emissoras reunidas, a central ficava na Rádio Caxias, dada aquela grande disponibilidade de espaço, então tinha um estúdio como se fosse uma rádio, né? Quer dizer, tinha o operador com gravação, com a máquina de corte, e o estúdio, e a parte do estúdio onde ficavam os locutores e tal, que faziam, muitas vezes gravavam músicas, inclusive. Então, a distribuição era feita dessa forma. Você recebia uma fita que vinha lá, vamos dizer, dos postos Shell, lá de São Paulo. E uma fita magnética. Essa fita ela era rodada em um gravador de 16 pistas que era da marca Otari, japonesa, é o melhor gravador de rolo que existe, né? Essa claro, eu não conhecia, eu tenho um Akai lá em casa, mas essa daí eu não conhecia. O Akai ele é mais doméstico, né? Sim. Ele foi criado para essa função. Os gravadores profissionais são da marca Otari, que é o líder, é o melhor. Revox, Ampex. Ampex é muito famoso, velho. Conheço o Revox também. Revox também, Então, ali ele tinha um gravador de 16 pistas Otari, onde ele rodava, tanto rodava o carretelzinho que veio lá de São Paulo, ou gravava ali na hora com o locutor local. O locutor falando de um lado e ele colocando algumas músicas dos LPs e tal, fazia uma mixagem naquele gravador. Lembrando que naquele tempo era tudo em tempo real, né? Eu sei porque eu peguei essa fase ainda. O locutor inseria lá a trilha e tinha que fazer a locução no ato em cima sem errar. Se errasse, já era, tinha que repetir tudo de novo. Já largando a música de fundo do lado, etc. Tudo junto. Uma correção só que talvez eu tenha me expressado mal. Eu não trabalhei como o cortador, tá? Eu cresci vendo aquilo pelas mãos de um profissional dos mais hábeis que eu já vi, chamava-se Leonel Lande Castilhos. Né? Era um sujeito ali de São Sebastião do Caí, residia em Caxias desde muito jovem, e ele era o grande artista, né? Porque ele então fazia todo esse processo de mixagem em fita no gravador em 16 pistas, tá certo? Qual foi a minha participação nisso direta? Como mais jovem, acompanhando e assistindo aquele processo que era tão bonito. E mais tarde, já como publicitário, veja só quanto tempo faz que eu sou publicitário, que eu levava então os materiais dos meus clientes para gravar lá nessa coisa e preparar os acetatos para distribuição para várias rádios. Né? Olha só que legal.
Então, o que acontecia? O Leonel tinha lá, além desse gravador, ele tinha uma máquina cortadora, uma máquina que gravava o disco. Era Né? da marca Pegava um disco Supersom virgem, ou outra? liso, espelhado, e gravava. Era interessante, conforme aquela agulha de diamante ia cortando, e em vez de receber a ligação, ele ia colocando a ligação, em vez de receber o som, ele ia gravando o som ali naquele disco, e ia saindo o que sobrava daquele corte das trilhas, ia sobrando um material que parecia uma cabeleira, assim, né? Porque não Uma parava de sair rebarbinha, aquele né? negócio lá. Altamente explosivo aquilo, né? Ah, era inflamável? Totalmente, né? Totalmente, um perigo trabalhar com aquilo. E ele tinha então essa máquina, era uma gravadora grande, parecia um toca-disco gigantesco, Você com não lembra a marca se não era Supersom? Record. Ah, tá. E esse é bem antigão, né? Eu acho Sim, que eu já vi, é e algo, americano. não sei se não tem um vídeo no YouTube que aparece esse equipamento aí em atividade, mas é um vídeo gringo. Não é brasileiro, não. Era um equipamento americano, né? Digamos, era um equipamento top de linha, Uhum. esse Record Cut. E depois eu sei que tinha essa outra, surgiu essa fábrica no Brasil também, né? A Mas Supersom? esse equipamento eu nunca usei. Então eu gravei muitos comerciais de clientes que eram então produzidos em série, aqueles dias que em série, quer dizer, tinha que gravar todo um lado, aí virar gravar o outro lado, e aí botava um adesivo em cima para informar de qual anunciante se tratava, Só e para assim só às para fazer vezes tinha, uma parte aqui, claro, no caso, se a publicidade fosse veiculada em mais que uma emissora, você tinha que repetir o processo sim, individualmente, sim, de forma artesanal, disco por disco, para disco depois ser por disco, encaminhado para a respectiva isso, emissora. Por exemplo, aqui a Rádio exato. Passo Fundo. Se houvesse um contrato, digamos, do governo do estado, vamos supor, ou algo assim, que fosse Ah, de conotação mais geral na rede, vocês encaminhavam para cá, né? sim. Então, teve ocasiões aí que eu fiz mais de 30 discos, porque tinha várias emissoras de rádio que iriam até fora do estado, né? Então a gente gravava o disco, né? O anunciante, sei lá, tinha na época lá da Moda Sebem, que era uma fábrica de vestuário, né? Fabricava e vendia em lojas variadas. Então, fez lá o comercial, a Carmen fez a gravação locutora, musicamos, fizemos aquela mixagem bacana, e ali começou então a cortar os discos. E era aquele corte, no fim lá de 30 discos cortados dos dois lados, tu imagina que tinha uma montanha considerável daquela fiação toda, aquele cabelo, que eu Eu chamava de imagino, cabelo, imagina né? que é arriscado, né? E, Se aquilo e Não, e o mais provavelmente não engraçado. dava confusão aí quando vocês encaminhavam esse material trocar de destinatário, porque esses discos são muito parecidos, né? Tipo, é muito fácil Poucas trocar. vezes, né? O Não correio, acontecia? pelo menos. Não, o correio era bem Não, eficiente, não, pelo menos vocês naquela mesmos época. encaminharem errado ali, porque como tinha uma pilha de discos, às vezes ia pro lugar errado e tal. Não pelo seguinte, né, Hugo? Quando a gente fazia esse trabalho, todos esses discos eram iguais, era um comercial igual para todos os discos. Então a gente fazia a distribuição. Ah, Era então não tinha difícil que eu problema. gravasse mais de um comercial diferente, de anunciantes diferentes no mesmo dia, em virtude do tempo que demandava tudo isso, o processo era extremamente, eu não uso artesanal, eu diria, mas era extremamente detalhado, trabalhoso, né? A gente lidava já com tecnologia, era a tecnologia da época, mas era muito trabalhoso. E tem uma curiosidade, nesse Hum, equipamento, tá? Havia uma empresa caxiense chamada Corset, que foi líder nacional de cereais, né? Inclusive, até pouco tempo atrás, ela sempre foi a fornecedora da Kellogg's americana, né, para o Brasil. Então, a Kellogg's Brasil, todos aqueles sucrilhos, aquelas coisas, eles eram processados em São Paulo, mas de cereais enviados aqui pela Corset. E a Corset interessante. tinha uma aveia, né? Não, peraí, era farinha de milho para fazer polenta, farinha de milho perdiz. Foi muito famosa isso aí. Ah, Foi eu líder. conheci isso daí, não me é estranho. Eu acho que quando eu era É, pequeno tinha.
Sim, sim. Então, essa farinha de milho perdiz ainda tem hoje, ainda existe. É instantânea, né? Você cozinha rápido. E aí, quem fez o jingle, foi feito um jingle, né? Sabe a música do Nat King Cole, El Bodeguero? El Bodeguero, para papá. En la bodega se baila así entre frijoles. Não sei o que. Eu não sei direito, é por aí. Ele pegaram ritmo essa melodia, cha-cha-cha. Né? Eles apanharam essa melodia, fizeram o texto de um jingle. Isso não foi feito por mim, foi feito por uma agência de Porto Alegre, se não me engano. E quem veio gravar e gravou essa música foi Elis Regina. Veja só. Então, imagina se nós conseguimos resgatar um acetato com essa música. Então, ela cantava em cima da melodia: polenta é prato tradicional, bem preparado, não tem igual, comer polenta, viver feliz, quando a farinha de milho é perdiz. Então, era um El Bodeguero de italiano, né? Cantado por Elis Regina. Isso é uma pérola, né? Conseguiu uma cópia disso aí. Se fosse resgatado, seria uma relíquia. Imagina o valor histórico que não teria, não só pela marca, mas pela questão da própria cantora, né? Pela consagração dela, seria uma peça extremamente rara e valorizada. Sim. E o acetato, ele perdurou, né? Quer dizer, até os anos 80. Vou te dizer assim, ó. Até o final dos anos 80 ainda se cortava acetato. Ah, é mesmo? Sabe que eu percebia, em termos de disco, que eu vi ali mais no final dos anos 80, principalmente o governo, e por exemplo, a editora Abril mandava, mas eles mandavam em compactos de vinil. Assim, acetato nessa época já, no final dos anos 80, eu não vi. Eu vi assim, bastante comum até tipo 78, por aí, os que eu pesquisei até hoje. Parece que até 78 ainda tinha bastante. Não, mas sabe o que acontece? Deixa eu te contar. Claro, quando se tratava de um anunciante que nem, por exemplo, sei lá, diz aí um nacional, Mesbla, por exemplo, ela não gravava acetato, porque ela fazia 1.000, 2.000 compactos para distribuir para a rádio, então ia para a prensa mesmo, aí era vinil, né? Aí é mais industrial. Mas por que ainda se cortava acetato no final dos anos 80? Porque eu testemunhei isso. Por quê? Eu vou te Boa dizer pergunta. Eu gravei um comercial do marketing de relacionamento da Festa da Uva com o Iotti, com o personagem Raditz. Eu gravei nesse estúdio ainda e gravamos acetato, tá? Finais dos anos 80. Por quê? Porque nem toda a rádio tinha dinheiro para já ter a cartucheira, que foi o que derrubou o vinil, né? Sim. Esse processo sempre é demorado, né? Eu vi quando mudou para o minidisc também, as rádios, algumas demoraram anos para resolver se atualizar e sair do cartucho para o minidisc. Porque toda tecnologia nova é cara, né? Então uma cartucheira custava bastante dinheiro. Não só custava bastante dinheiro, como era difícil de ter um sujeito que fosse lá na emissora para fazer a instalação da cartucheira e fazer funcionar e treinar o funcionário no uso. Então demorou. Tinha todo um processo, tinha que cortar as fitas e não sei o que, e apagar as fitas e gravar manualmente e tal, aquela coisa no tempo certo. Tinha aqueles magnetos, né? Aqueles magnetos para apagar aqueles cartuchos. Fazia um barulhão assim, né? Isso, é muito interessante isso aí, né? É um processo. É um processo maravilhoso. E aí, maravilhoso. de repente, chega o MP3 e destrói tudo. Mudou tudo novamente. Me diz uma coisa sobre os acetatos ainda, sobre essa questão aí, o material, como é que era a questão ali quando dava algum erro, o disco era perdido, a não ser que vocês reaproveitassem, tipo, inutilizassem, digamos, a primeira faixa do disco, que seria o local, e daí pegasse e dissesse, operador, é da segunda em diante, para não jogar a matriz fora. Não. Se havia um acidente de bater no equipamento, alguém batesse no balcão, que pular, alguma coisa que acontecesse, o disco era perdido. Por quê? Porque as faixas, aquilo rodava em 45 RPM, né? E a maioria,
e era E os eram antigos ciclos eram muito 78, né? O pessoal usava muito 78 também, né? até 78. Então não cabia. Você pega e você vai ver um comercial de 60 segundos, ocupava todo um lado. Né? Ou seja, não tinha como recuperar e não tinha como reescrever. Né? Então normalmente se jogava o disco fora porque para evitar, podia gravar o outro lado, mas aí evitar que o operador que fosse usar utilizasse o lado errado. Uhum. Se fosse na própria rádio, do uso da própria rádio, sim. Aí então ele fazia um risco bem forte de um lado para mostrar que era inútil e gravava do outro lado. Mas geralmente era o disco perdido. Mas não acontecia isso com muita frequência, não, viu? Tá. E quanto ao desgaste desse tipo de disco, era previsível ou variava muito conforme a qualidade do disco, da agulha, o equipamento? Como é que era essa questão? O disco ele já chegava chiando, Sim, eu imagino. É que a né? gravação dele era bastante rudimentar, né? Não tinha É, uma é. cuidade que nem, por exemplo, uma gravadora profissional, digo, É porque uma gravadora da indústria fonográfica teria, né? É porque o que acontece, né? No processo normal de produção em série, você tem a prensa, né? Então, depois que você fez a matriz, ela é jateada com ouro e tudo mais, você vai colocar um disco de vinil e derreter ele sobre aquilo lá, vai sair sempre igual, não tem como sair errado. Agora, quando você está cortando um acetato que já é um material inferior, vamos dizer, que era utilizado mesmo pela facilidade de uso dele, né? Mas ele já chegava assim, a qualidade de som era um monoaural de qualidade baixa. Então, depois que rodava meia dúzia de vezes, já começava a ficar com bastante chiado, né? Depois, outra coisa, era um material muito mole, muito maleável. Então, se o operador da rádio não fosse cuidadoso, ele com a própria agulha de reprodução do toca-disco lá da técnica, ele muitas vezes danificava e às vezes ficava pulando comercial, mas por isso que vinha dois lados, né? Então, danificou um lado, já passava para usar o outro, né? Certo. Outra questão que eu gostaria de saber, para finalizar esse assunto aí do acetato, é se as emissoras da Rede Reunidas costumavam também gravar programas em acetato, entrevistas, alguma coisa para a posteridade, se havia esse tipo de cuidado, e também que você falasse um pouco sobre a questão da preservação desse tipo de material, porque me parece que não só as emissoras reunidas, mas a exceção da Rádio Nacional, que parece que sobrou muita coisa do acervo nacional do Rio de Janeiro, né? Sobrou muita coisa do acervo também, assim como em segundo plano a Rádio Tupi. A maioria das emissoras não tinham esse cuidado. Passava publicidade, à época era descartado esse material. Eu diria assim, não se usava gravar programação em acetato em virtude do pouco espaço do tempo, né? Como eu disse, o acetato ele não se prestava a uma gravação de 10 minutos, por exemplo, não cabia dentro do acetato uma gravação tão longa, né? Era 1 minuto, 2 no máximo, né? Então o acervo ele era sempre mantido em fitas magnéticas, né? O que acontece, né? No passado eram poucas as pessoas que tinham cultura suficiente para saber que aquilo eram documentos históricos, né? O pessoal não se desfazia assim tão facilmente. O que acontecia é que algum funcionário achava um programa bacana e levava embora para casa. Então, quando você vai ver, o acervo ainda deve existir uma boa Parte. parcela desse acervo na mão de pessoas. O problema é que essas pessoas vão morrendo e aí os filhos que não entendem o valor daquilo, aí sim descartam. Bom, Isso é complicado. outra é que a Isso é uma fita questão, magnética. no teu caso, por exemplo, assim, tu chegou a reservar alguma coisa, tu coleciona esse tipo de material na tua casa e tal? Não, Não? não porque eu tive o que costuma se dizer é que 3 mudanças de endereço equivalem a um incêndio em termos de perda, né? E eu fiz 9. Então, a perda de itens de tudo que é natureza, de coleções de selo, de discos de vinil, de fitas, eu realmente tinha muito material. Eu gostava de gravar principalmente material da emissora
das rádios em fitas cassete. Olha só que beleza se tivesse isso aí, né? Que beleza, e isso desapareceu simplesmente quando eu vi, cadê? Sumiu. Eu tinha uma fita que eu tinha um especial apreço, que eu gravei lá em Santo Ângelo, justamente na época da Guerra das Malvinas, né? E eu gravei a programação das 82 emissoras por aí? Hã? 82 por aí? Não lembro que ano é. Eu sei que foi na Guerra das Malvinas. E aí, eu estava em Santo Ângelo, lá visitando meu pai, e eu passei alguns dias por lá, e eu passei a gravar as emissoras argentinas, né, os hinos, né, ufanistas, né, de Las Malvinas são argentinas. Olha só, então eles estavam querendo despertar o patriotismo, né? Naquela verve meio a lá Getúlio Vargas, só que lá na Argentina, totalmente, né? Galtieri, né, general. E aí eles também davam notícias toda hora. Hoje 2 aviões foram derribados. Então eles iam falando. E essas fitas, junto com os acervos da rede reunidas, os jingles da reunida, eu perdi tudo, sumiu tudo. Não sei onde foi parar. Como eu disse, se 3 mudanças de endereço equivalem a um incêndio, eu fiz 9. A catástrofe foi total, então. É complicado. Mas o outro grande problema desse acervo todo, vamos pensar agora em termos de rede, né? O que aconteceu? Chegou um momento em que as emissoras reunidas tiveram uma dificuldade financeira muito grande. Isso começou antes da gestão do meu pai, tá? Por quê? Porque o antigo Dentel, que era o predecessor da Anatel, de determinado momento ali, que eu acho que talvez final dos anos 70, tomou a decisão de que todas as emissoras eram obrigadas a aumentar a potência, tá? Então todas tinham que comprar novos transmissores, tá certo? Porra, imagina uma coisa, você ter aí, na época já tinha 13, 14 emissoras de rádio, você ter que comprar transmissores para todas. E o Bauvé então fez isso, né? Porque senão você perdia a concessão. Comprou todos esses transmissores, imagina uma fortuna, né? Aqui em Caxias tinha 2, tinha um transmissor EASA de 20 kg, que você podia andar por dentro dele de tão grande. E tinha um Collins americano computadorizado, né, que se desligava se tivesse raio próximo. Bom, enfim, tudo equipamentos multimilionários. E logo após a compra desses equipamentos, que eram todos importados, tudo em dólar, houve aquela primeira maxi-desvalorização do dinheiro, ou maxi-valorização do dólar em 30%. Sim. Meu Deus do céu. Ampliou a dívida de tal forma que ela se tornou meio que incontrolável. Isso aí aconteceu, sabe, com outra rede também, sabe? Quem teve problema foi o Correio do Povo ali, a Rádio Guaíba. Sim. Deu o mesmo problema, porque ele fez investimento pesado na TV Guaíba na época ali, e passou por esse mesmo processo com investimento pesado e sofreu muito. Todos sofreram, todos. Foi uma jogada horrorosa do o Caldas Júnior, era o filho do Caldas Júnior, não me lembro agora se era o filho do Caldas Júnior, era o próprio Caldas. Não, é o Breno Caldas, esse daí. Sim. O que acontece, né? Então, nessa época, todas as emissoras sofreram muito, o Bauvé mais por conta da quantidade enorme de rádios e de equipamentos que teve que comprar, e aquilo realmente balançou. Bom, depois, mais tarde, então, foi quando o meu pai assumiu a gestão, foi um dos motivos, foi fazer o saneamento financeiro da rede, ele fez. Isso foi em que ano mais ou menos que ele assumiu a gestão? Puxa vida. Mas foi nos anos 70 ali ainda ou nos anos 80 já? 81, por aí, 81 por aí, tá. 82, certo, por aí. Entendi. Bom, e ele conseguiu realmente saneou a rede, tá? Mas o Bauvé, nessas alturas do campeonato, ele meio que pelo processo cansativo, e um dos motivos, um dos recursos que o meu pai utilizou para ajudar a sanear a rede, além de busca de faturamento, programação, tudo aquilo, foi a venda da mansão do Bauvé. Né? Ele teve que começar a se desfazer do próprio patrimônio para cobrir aquela dívida.
Ele tinha uma mansão multimilionária em Porto Alegre, né? Ele sofreu muito, porque foi a mansão onde nasceram os 2 filhos dele, né? O Zé Luiz e o Arnaldinho. Imagina. E ele ficou muito chateado tal, e se afastou completamente. Aí, quando ele viu que o pai estava. Ele se afastou completamente Ele começou a ficar um pouco desgostoso, né? Então. Totalmente. Eu falava com ele, volta e meia, encontrava ele e tal, ele estava bem chateado, né? Já atendi ele, as reuniões que eu fiz com ele já foi na Casa Nova, né? Uma casa bem, mas sim, não, uma casa muito boa, uma casa muito chique, mas não era a mansão original dele. Bom, aí aí nisso acontece um processo em Caxias do Sul, que tinha um empresário que estava muito rico, muito cheio de dinheiro, neto de um dos sócios fundadores da Rádio Caxias, da TV Caxias, tá? Que era o Triquês, né? Da Enxuta, né? Aí o que aconteceu? O Triquês, em função da memória do Joaquim Pedro Lisboa, que era avô dele, quis comprar a rádio. Ele tinha essa tara de ser dono da rádio. E começou a fazer propostas. O Balvé de início se irritou, mas o meu pai disse, não, deixa eu ouvir isso aqui. E ele fez uma proposta que foi o dobro do que valia todo o patrimônio da Rádio Caxias, né? Aí ele disse, não, pera um pouquinho, com esse valor aqui, ele disse, não, vamos vender. E venderam a Rádio Caxias, né, que era a líder, certo? A partir daí, então, o Balvé continuou afastado, meu pai continuou administrando, o grupo se tornou superavitário, mas nisso surgiu lá por volta de 1990 e alguma coisa, 91 talvez, surgiu o Nelson Proença, que ele tinha sido o responsável pelo programa do leite do governo Sarney, e ele veio para o Rio Grande do Sul para concorrer a deputado federal, né? E por uma dessas coisas da vida, ele acabou me encontrando, porque eu tinha feito a campanha do Rigoto e com muito sucesso em anos anteriores, e me chamou e eu desci, fui a Porto Alegre e fui fazer a campanha publicitária eleitoral do Nelson Proença. E nesse, conversa para cá, conversa para lá, ele ficou sabendo e ele quis comprar toda a rede, né? A rede das emissoras, da rede Arnaldo Balvé. Na administração dele ali, sob a sua tutela, foi que eu ingressei por um breve período, né, na Rádio Alegria, que pertencia à rede lá em Carazinho, juntamente com a Rádio Carazinho. Sim. Foi em 2000 sim. Isso? 2000. Não foi 2000, foi... Não, isso é a compra da rede. Não, eu digo, eu ingressei em 2000. Ok. Isso. Aí o que aconteceu lá em 90, 91, que ele fez a compra, e ele já me aproveitou e me contratou para que eu fizesse a reformulação da identidade da rede. Como um todo, não poderia mais ser a Rede Arnaldo Balvé. E ele tinha várias propostas de várias agências de propaganda de Porto Alegre e tal, viu que não gostou de nenhuma, estava gostando do meu trabalho na questão do marketing eleitoral, e eu acabei criando para ele, então, a marca Rede Comunidade. Certo? Eu tenho essas imagens guardadas até hoje. Rede Comunidade. Ele adorou, e nisso ele fechou negócio com o Balvé por meio do meu pai, na verdade, meu pai que fez toda a negociação. O Balvé só pegou o cheque e foi embora, e a rádio e o grupo de rádios então passou a se chamar Rede Comunidade, passou a ser de propriedade do Nelson Proença. Ele adquiriu toda a rede remanescente ainda que o Balvé tinha, toda ela? Sim, foi toda, não ficou com nenhum ativo. Só uma pergunta que eu esqueci de abordar ali, é interessante ressaltar para finalizar essa parte da rede. Nós estávamos falando antes sobre o teu pai, a questão da diretoria e tal. Como que era a questão salarial ali do pessoal da diretoria e tal? Tipo, por exemplo, do Claudino Pedro Camati, que era gerente da Rádio Carazinho e tal. Parece que o pessoal naquela época não tinha do que reclamar, né, nesse sentido. Olha, os funcionários assalariados, eles tinham bons salários. Eu lembro do Tadeu, que também era um gerente em Porto Alegre. No começo até ele era superior a meu pai, depois quando ele assumiu a direção ele passou a ser chefe do Tadeu, mas eram salários razoáveis, assim, não era nenhum salário enriquecedor, os que tinham salário fixo. Os gerentes de rádio, esse era um dos motivos pelo qual o grupo também sofreu
depois daquela 65 lá que elevou o dólar 30%. Os gerentes das rádios, eles recebiam 10% do faturamento da rádio, a título de remuneração. É do faturamento bruto ou líquido? Ai, meu Deus, eu acho que era bruto. Imagina, deram um tremendo valor. Partes. Sim. Mas era muito dinheiro. Tanto que os gerentes todos construíram patrimônios muito bons. O Gildo, que foi gerente da Rádio Caxias, tinha uma belíssima mansão em Canoas e fez outra em Caxias. O Gildo Flores? Sim. Ele também foi gerente aqui na Rádio Passo Fundo, no início, lá, bem no início. Sim, acho que ele sucedeu ao próprio Maurício Sirotsky. Isso aí. Ele é dos antigos da rede. O filho dele mora em Caxias. É meu amigo. Quando quiser entrevistá-lo, eu te ponho em contato com ele. Legal. Juliano Flores. Bacana. Ele, inclusive, o Juliano é historiador. Ele tem um acervo maravilhoso também. É um espetáculo. Muito bem. Eu gostaria de falar agora sobre a questão dos locutores de outrora, né? Da impostação de voz que fazia escola na época entre eles, que era bem característico. Eu até tinha comentado contigo. Tu vai me ajudar a lembrar o nome da pessoa. Aquele locutor que dizia Rádio Carazinho. Tu acha que tu reconheceu a pegada que identificou quem é que era? Essa voz aí eu acho que era do Alaor de Oliveira, não era? Isso, você mencionou, é isso, daquela nossa conversa em off, exatamente, deve ser esse daí. O Alaor ele era um animador, mas também locutor, que são coisas diferentes, né? Então, como animador, ele imitava um pouco a voz do Silvio Santos, né? Ele foi o sucessor do talvez um dos maiores nomes da rádio do interior gaúcho, que chamava-se Lucindo Amaral, né? O Lucindo Amaral, ele foi locutor em diversas rádios, trabalhou lá em Santo Ângelo, trabalhou na Rádio Caxias, trabalhou em São Leopoldo, Novo Hamburgo, inclusive depois ele se elegeu vereador ali no Vale dos Sinos, né? Eu acho que teve 2 legislaturas e tal, e esse cara tinha uma audiência absurda, né? E era exatamente o estilo Silvio Santos. E ele fazia algumas gravações aí de abertura de programas, vinhetas e tal, para as outras emissoras da rede. Sim. Eu mesmo fiz, acho que talvez ainda se for da rede Arnaldo Balvê, fui eu que coordenei todas essas gravações, lá no estúdio da Castel Novo, uma gravadora em Caxias que já não existe mais, né? Com as gravações com a voz do Lucindo Amaral e também com a voz do Alaor de Oliveira, que eram estilos muito parecidos. O Lucindo tinha muito mais brilho, muito mais capacidade. O Lucindo Amaral, ele não impostava a voz, ele fazia aquela voz, ele tinha um vozeirão grandão, falava bem alto, mas ele não chegava a impostar, porque ele era muito animador, era muito estilo Silvio Santos, muita risada, muita brincadeira e tal. O Alaor tentou seguir na mesma linha, fez um trabalho parecido, não da mesma dimensão, mas como ele era também locutor de notícias, então ele mesclava assim a impostação de voz, inclusive o Alaor também se elegeu vereador aí em Caxias do Sul, acho que por 3 ou 4 legislaturas, e aí as ordens do dia eram sempre lidas por ele numa velocidade espantosa, né? Então, mas por quê? Além de ter uma voz adequada para o trabalho em rádio, eles faziam a impostação, que é aquela coisa de você elevar a tua glote para que a tua voz tenha um maior impacto sonoro, né? Não é exatamente gritar, né? Mas realmente assim ele faz com que a voz cresça. E isso era muito comum nas rádios AM. Na FM não, né? No começo das FMs, a fala era mansinha, era o estilo Rádio Guaíba, aquela fala mansa, pausada, né? Era aquela coisa de que, inclusive... Ray Conniff e os cantores, Only Yesterday, orquestra de 101 cordas, Arrivederci Roma. E tinha uma emissora de rádio de Caxias, que chamava Rádio Princesa, que ela gostava de trabalhar nessa pegada aí, e o slogan dela era a FM das AM. Eles que legal. se identificavam assim. Tá. E assim, só para finalizar essa parte da questão dos locutores, já que você tem
um conhecimento amplo e longevo do rádio, digamos assim, o que você percebeu de alteração nos estilos dos primeiros locutores, aquele que você ouvia em criança, e com o passar dos anos dentro da rede Arnaldo Balvé, a evolução, como é que foi o processo? Você sentiu assim que o rádio ele veio num crescente, ou houve algum momento que houve algum declínio, ou eram estilos diferentes apenas que se sobressaíam e que não dá para delimitar qual que era a melhor época ou o melhor estilo? Não, eu acho que dá para delimitar assim pelo seguinte, porque antigamente o radialista ele era um sujeito muito ilustre nas comunidades, né? Por quê? Por causa da postura, né? Por causa da importância que ele tinha para a comunidade, né? Houve um declínio, com o próprio declínio do rádio em função da televisão e da multiplicidade de mídias que a internet trouxe, o YouTube, enfim, toda essa coisa, passou-se a pagar salários menores nos veículos de mídia. Você começa a ver pessoas, locutores, né, radialistas, muito mais despojados, menos preparados. Você vê que ele muitas vezes, como você falou anteriormente, ele não teve uma preparação. Ele foi atirado ali naquele... E aí ele não tem a mesma, não só a impostação, mas eu diria até a postura, a dicção, eles falam muito errado, né? Eu vejo eles dizendo para mim comer, para mim fazer isso, ou seja, falam errado. E se vê isso, eu acho que nas telas de TV, porque, sinceramente, eu acompanho volta e meia aqui o Jornal do Almoço e eu vejo gente mal vestida na TV, repórteres esportivos e tal, gente mal vestida mesmo, quer dizer, você tira o âncora do programa, o resto eu não sei o que está fazendo ali, muitas vezes trazendo a reportagem que eles fazem ao vivo para dentro do estúdio e fazendo isso de mão no bolso, né? Ou seja, eu acho que degringolou, sabe, eu acho que perdeu o respeito, né? E evidentemente que perdeu também a penetração da comunicação nesse sentido, né? Certo. Era muito mais bonito. Você não tinha a menor possibilidade de um apresentador de televisão, tempos atrás, se apresentar sem uso de terno e gravata. Foi assim que meu pai... Eu cansei de ver meu pai no verão fazendo a leitura, a apresentação do Jornal do Almoço ao Jornal da Noite, usando uma bermuda e uma sandália, daquelas franciscano antigas, né? Mas da mesa do praticável para cima, ele estava de terno e gravata. Sandálias então franciscano, um produto Strasburger. Você sabe onde pisa. Boa, parabéns. Viu só? Então é isso, eu acho que houve essa... O rádio, na verdade, ele perdeu um pouco de espaço, né? Ele ganhou... Ele perdeu um espaço e ganhou outro, porque o rádio passou a ser muito mais utilizado no carro, né? Sim. Hoje você praticamente entrou no carro, já liga o rádio. Antigamente não se fazia isso. Até porque o rádio antigo também era... Eu lembro que meu pai teve nos anos 60 um Simca Chambord, tá? Carro bonito esse, Camisa hein? de Vênus... Tem a música, é verdade. Acabaram com se encaixar. E eu lembro que eu fui escutar a rádio enquanto meu pai almoçava e acabou a bateria do carro porque ele era valvulado, né? Então não se ouvia tanto rádio no carro por causa dessas coisas. Se esquecesse ligado, era ficar sem bateria. Mas com o transistor isso mudou. E hoje você não entra no carro sem ligar o rádio, né? Então você escuta a rádio. É verdade. E tem rádios muito boas, né? Agora no horário da noite também tem uma boa audiência, né? Nos horários da manhã, enfim, tem muito horário bom de rádio. E público e programa para as pessoas certas, né? Quer dizer, você hoje sabe que a programação de uma rádio do interior na parte da tarde tem que ter uma programação para dona de casa, né? Exato. Bom, para finalizar a nossa conversa, eu gostaria que você falasse algo, um tema livre, digamos, uma questão que não tenha sido abordada, que você acharia pertinente de falar e tal, que a gente não entrou nesse detalhe para concluir a conversa, então. Olha, eu acho que a gente
a gente está falando quase 2 horas e a gente abordou muita coisa e eu fui organizando minha mente dessa forma, não estou lembrado, mas uma coisa que eu lembro que era engraçada, quando a Rádio Caxias, nos anos 60, antes de se transferir para os altos do Edifício Estrela, ela funcionava em cima do City Hotel, no centro da cidade, e naquelas gravações, quando tinha a radiofonização das radionovelas, mas às vezes alguns capítulos gravavam, e eles precisavam fazer o efeito de uma cadeira rolando a escadaria ali da rádio, que era uma escadaria em curva, assim, e eu lembro que eles iam, bom, vamos fazer o quê? Vamos gravar, vamos derrubar a cadeira na escada e gravar. E parece, depois meu pai vai confirmar ou desconfirmar, que ele sentou nessa cadeira e o cara que tinha que chutar, chutou igual. E aí foi o velho e a cadeira. Entendeu? Muito bom, muito bom. Depois ele vai te confirmar ou não essa história. Tá, né? Bom. E de resto, tenho bastante saudade dessa época de pessoas, né? Ícones do rádio da cidade, aqui pelo menos como o Dante Andrés, que foi também um narrador esportivo, parceiraço do meu pai, muito grande. Enfim, Nestor Golo, Nestor Risso. Nossa, era uma... E tinha uma coisa engraçada, que era o programa da Tia Suzy. Era uma espécie de programa da Xuxa, só que era uma velha. Xuxa da terceira idade. Então teve muita passagem engraçada. Esse programa era radiofônico? Tinha radiofônico e depois passou a ter, com a inauguração da TV Caxias, passou a ser feito ao vivo aos sábados pela manhã. Era uma velha gorda de saia curta, né? E ela era terrível, mas fizeram uma pequena arquibancada e as crianças iam para esse programa, era só criança, né? E alguém com aquela caixa cheia de picolé para dar para as crianças. Era um programa tosco demais, mas tinha lá a sua audiência, porque as crianças queriam ver aquilo, né? Imagina, na época devia de ser causar espécie, causar furor ali, né? Que legal. Então eu só posso agradecer, né, a nossa conversa. Foi claro. muito ilustrativa, muito interessante e parabéns aí pela tua trajetória e tudo mais. Muito obrigado. Eu só para terminar, vou dizer que eu desenvolvi uma carreira fora da rádio, mas como publicitário, né? Tive bastante sucesso, né? A minha empresa chegou a ser a maior do interior do estado e uma das 5 maiores, incluindo as da capital. Mas também foi a época que passou. A própria indústria da publicidade mudou, né? Ela já não é mais lucrativa como foi no passado, mas permanece. O que resta agora são memórias, aonde eu também compartilho já que eu tenho um filho que é historiador, né, e que logo provavelmente vai começar a compilar todo esse material para a gente procurar eternizar. Só para terminar, eu queria te falar, você quando perguntou sobre, a gente tergiversa bastante, né? Quando você falou em acervo, um funcionário da Rádio Caxias se tornou diretor da TV Cultura, certa ocasião, em Porto Alegre. Você lembra da TV Cultura? Ah, tá, é a TVE, né? Isso? TVE. Você lembra o que aconteceu com o acervo da TVE? Praticamente todo o acervo televisivo gaúcho estava lá dentro. Acho que foi em 83, né? Deu um incêndio, não foi isso? E houve um incêndio, né? Eu lembro de ter visto o Odilon, era o Odilon Ramos, essa pessoa. Eu lembro de ter visto o Odilon sendo entrevistado por outra emissora lá em Lágrimas, né? Esse Odilon não era um moreno? Sim. Ah, tá. Uma vez eu vi ele fazendo um depoimento, eu acho que ele é remanescente da TV Piratini, porque uma vez eles fizeram, isso no tempo que eu fazia faculdade, eles fizeram lá, coletaram uns depoimentos desse pessoal, aí tinha o Sérgio Reis também, que era um outro cara, não um cantor, era um cara que era da TV, e daí falaram sobre a história da TV Piratini, daí eu acho que ele era mais da parte técnica, né, esse Odilon, não é isso? Mas ele também fazia a parte de locução, depois em Caxias do Sul, porque trabalhou na Rádio Caxias, e depois retornou para a TVE, então, onde ele foi o gestor da TVE. Coincidentemente, no período em que o acervo foi consumido pelo fogo. É uma pena, né? Bom, então é isso. Muito obrigado. Tá bom, meu caro. E foi uma satisfação imensa, inenarrável, como dizia o saudoso Erasmo Carlos. Muito obrigado, foi divertido, foi bom também rememorar essas coisas todas.